E nós vamos falar agora de um hábito que é muito comum entre os brasileiros, mas que representa um sério risco à sua saúde, a automedicação. Todo mundo já tomou um remédio por conta própria na vida, não é? Conforme a última pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o Brasil é recordista mundial quando a gente fala de automedicação. O levantamento mostrou que 72% dos brasileiros se medicam por conta própria e 40% fazem autodiagnóstico usando a internet. Geralmente, os remédios para alívio da dor são os mais procurados para quem busca aí uma automedicação, quer tomar remédio sem ir ao consultório médico, né? Qual o risco que estamos correndo nessa prática? Por isso, nós vamos conversar aqui no estúdio com o Dr. Elgi Werneck, que é médico oncologista. Tudo bem, doutor? Obrigado pela sua presença. Obrigado, tudo bem. E também com a Greisel Benck, que é farmacêutica hospitalar. Tudo bem, Greisel? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Bom, é um risco que todos sabem, mas é incrível como as pessoas permanecem fazendo isso sempre, né? É um hábito que é bem comum do brasileiro, né, doutor Elgi? Isso é culturalmente muito forte no Brasil. A gente percebe que os pacientes que nos procuram no consultório diariamente, eles chegam e afirmam: olha, doutor, eu utilizei isso, eu tomei isso, eu tive uma sugestão de um colega, eu vi na internet, o farmacêutico me recomendou, e muitas das vezes sem um amparo, sem uma informação médica. A gente sempre reforça a importância de se conversar com o médico, de se saber e ponderar riscos e benefícios daquele medicamento, para que a gente não tenha o problema das toxicidades relacionadas a qualquer medicamento. Greisel sabe disso também, quer dizer, é comum as pessoas já chegarem muitas vezes e procurando um remédio que elas já ouviram falar que faz bem. E ali na hora você também sente isso, né? Quer dizer, essa automedicação muitas vezes é uma coisa tão natural que a pessoa muitas vezes nem sabe o efeito que aquele remédio vai ter, né? Exatamente. Hoje as pessoas elas não têm tempo, né? Elas não têm tempo de ir ao médico, elas não têm tempo de procurar o farmacêutico. Hoje todas as farmácias, elas obrigatoriamente por lei federal, ela tem um farmacêutico. E a automedicação não é só eu comprar um medicamento e me automedicar. É também não seguir uma receita médica, né? Então, o médico receita, ele coloca o medicamento, uma posologia, uma dose, e eu entendo que o sintoma ele não está passando, a dor não está passando, eu aumento uma dose, eu aumento a frequência, e isso é um risco muito grande. Sem base nenhuma para isso, né? Existe uma relação de automedicação com algum tipo de doença, doutor? Será que dá para a gente fazer essa relação? Ou seja, a automedicação continuamente, ela pode realmente representar um risco e provocar algum tipo de doença um pouco mais séria? Sem dúvida alguma. Vamos tentar trazer para mecanismos mais simples e drogas mais simples, anti-inflamatórios não esteroidais, que é o que se usa muito para uma torção, para uma dor osteoarticular. É um grupo de medicamentos que evolui com seu uso crônico para alterações gastrointestinais, para disfunção renal. É uma toxicidade que não é rara de se ver e muitas das vezes aquele anti-inflamatório pós-futebol, pós uma sobrecarga, e isso com seu uso crônico pode levar a uma série de complicações. A gente tem a utilização, por exemplo, de paracetamol de forma indiscriminada, causando doenças hepáticas graves a longo prazo, inclusive com insuficiência hepática. Os Estados Unidos são líder mundial de consumo de paracetamol. E lá existe uma série de orientações públicas por causa do risco elevado de alterações hepáticas a longo prazo, inclusive com mortes decorrentes de insuficiência hepática. Então, eu estou trazendo aqui exemplos muito acentuados e muito graves, porém, outros problemas mais leves não são incomuns. Alergias a medicamentos, interferências com outros medicamentos, esse é um dos principais problemas quando o colega joga lá no Dr. Google, não, eu quero um medicamento para dor. Ele não busca saber qual que é a interação medicamentosa daquele remédio para dor com o anticonvulsivante que ele toma, com remédio para hipertensão, com remédio para diabetes. A gente não sabe se esse mecanismo de ação de uma droga com a outra vai inibir um dos remédios ou vai potencializar uma dessas drogas. E isso depende do conhecimento médico. É por isso que a gente reforça e sempre alerta.
troque informações com seu médico, busque orientações. O Dr. Google, ele é importante para que saibamos de muitas coisas, é uma realidade na nossa vida, mas ele não substitui o conhecimento médico de forma alguma. Lembrar que sempre o médico prioriza a segurança e, em segundo ponto, a eficácia. Eu não posso oferecer mais riscos do que a própria doença já traz para esse indivíduo. Quando eu começo a utilizar qualquer medicamento sem ter um conhecimento das atividades desses medicamentos de forma individual, eu estou me expondo a um risco muito grande. Já teve alguma experiência no hospital em relação a esse assunto, Grace? Ou seja, de uma pessoa que se automedicou e chegou lá e não sei o que está acontecendo e você percebeu que ela realmente tomou o remédio por conta própria? O que a gente observa, assim, é o uso excessivo mesmo dos analgésicos, né? Então, analgésicos, antitérmicos, antigripais. E o que a gente vê, assim, é pacientes que chegam no pronto-socorro com reclamação de dor epigástrica, reclamações, né, do trato gastrointestinal. A gente tem alguns índices também de pacientes que chegam com sangramento alto pelo uso excessivo de anti-inflamatórios, né? Como o doutor falou, são medicamentos que não precisam de receita, mas são medicamentos que, se eu tomo errado, se eu tomo por muito tempo, ele pode sim causar um dano. Então, além de aliviar uma dor, ele pode causar uma doença, né? Então, e no hospital, o que a gente tem é a avaliação do farmacêutico para as interações medicamentosas, né? Então, todo medicamento ele tem um risco. E se o paciente ele precisa tomar de 7 a 10 medicamentos, com certeza alguma interação medicamentosa existe. Então, o papel do farmacêutico é importante em relação a isso, essa análise dessa interação medicamentosa. Quando nós identificamos pacientes internados com alto risco de interação medicamentosa, tem sempre uma conversa com o médico, né? Então, doutor, esse risco é muito alto, o paciente tem risco de sangramento, tem risco de alteração, né, da resposta desses medicamentos. E essa conversa, essa interação multidisciplinar é muito importante para a segurança do paciente, né? Então, sempre o farmacêutico e o médico focando na segurança do paciente, no tratamento da doença, mas principalmente na segurança do paciente. Só para lembrar que a automedicação, ela não é única e exclusivamente o uso de medicamentos que não precisam de receita médica. Seguir de forma equivocada uma orientação médica de posologia e de dosagem também é considerado uma automedicação. Um exemplo mais claro disso são as tentativas de autoextermínio com o uso, por exemplo, de antidepressivos, ansiolíticos e etc. Então, a gente vai, por exemplo, e prescreve um clonazepam numa dose de 2 miligramas ao dia para dormir, como um ansiolítico / antidepressivo. E esse indivíduo toma 40 miligramas numa tentativa de autoextermínio. Isso é uma automedicação que está expondo aquele indivíduo aos riscos. Infelizmente, a gente tem visto, não raramente, indivíduos, principalmente jovens, que nessas frustrações do dia a dia tentam um autoextermínio através da automedicação. Ele muitas das vezes consegue a receita de um antidepressivo ou de um ansiolítico da avó, da tia. O médico, com a consciência tranquila de estar prescrevendo uma dose segura e eficaz, oferece aquela receita, a pessoa, de forma errônea, opta por fazer aquele medicamento utilizado, só que em doses completamente distintas daquelas oferecidas pelo médico. E isso é importante a gente reafirmar e ressaltar, porque entra um outro detalhe do nosso trabalho, que é relacionado à segurança e à estocagem desses medicamentos em casa. Deixar sempre longe das crianças. Se está percebendo que algum indivíduo dentro de casa tem alguma condição clínica de tristeza exagerada, de possibilidades de autoextermínio, ter certeza que esses medicamentos não estão à mão. Isso é um risco e, infelizmente, isso tem feito prática do nosso dia a dia. É triste constatar isso. E nós temos uma reportagem que fala sobre esse tema. Afinal de contas, como a gente viu aqui com os nossos convidados, tomar remédio por conta própria, por mais simples que possa parecer, representa, sim, um risco para a sua saúde, especialmente nessa combinação de medicamentos, né? Ou seja, você não saber o efeito de um medicamento e você já toma outro, é preciso ter cuidado. Mas nas ruas a gente percebe que as pessoas ainda têm um certo orgulho até de dizer que toma remédio por conta própria. Quer ver só? Acompanhe. Na farmácia tá tudo na mão. Tem até promoção para comprar remédio mais barato.
aí já viu, né? E eu automedico, sim. Não tem médico, minha filha. Se a gente tivesse médico, a gente ia ao médico, mas não tem. Então a gente tem que ir na farmácia e comprar o remédio e tomar sim, porque dor ninguém merece. Quando pega uma gripe, alguma coisa, você acaba tomando por conta, né? Aí se piora, você acaba procurando um médico daí, mas antes geralmente toma uma medicação. Se a senhora tem uma dor de cabeça, o que a senhora faz? Geralmente a gente acaba tomando um remédio, né? Eu tenho, assim, algum remédio em casa para tomar. Ir no médico por uma dor de cabeça, pra gente é bastante, mas pra eles não, né? Pros médicos não. Fazem até pouco caso da gente. Se for por uma gripe, por exemplo, faz pouco caso, né? Não compensa ficar horas na fila por causa de uma dor de cabeça. Quase todo mundo mantém uma caixinha de remédios em casa. São poucas as pessoas que, de fato, procuram orientação profissional ou que evitam tomar remédio. Eu tenho que tomar um remédio para a pressão alta todos os dias e mais um remédio para desentupir veias, né? Então eu tenho o hábito de tomar o remédio, mas com orientação médica. Não tenho o hábito de tomar qualquer remédio, assim. Estou com a dor de cabeça, vou lá e tomo remédio. É hábito meu mesmo. Prefiro mais um chazinho lá da horta, que é mais... Eu sou mais acostumada a isso. O farmacêutico e professor do curso de especialização em auditoria e saúde explica que misturar medicamentos pode potencializar o problema, em vez de amenizar. Por isso, a orientação é sempre ouvir um profissional de saúde antes de comprar qualquer remédio. Procurar um médico a partir disso, procurar o farmacêutico, procurar um agente que está relacionado a essa saúde. Um grande problema é que muitas vezes ele adquire e não sabe como usar, usa de qualquer forma, tenho um problema no estômago, mas vou usar com alimento. Será que pode? Será que não pode? Às vezes o evento pode ser o problema originado por tomar esse remédio, pode ser até pior do que a doença de base ou que ele está tentando ou querendo tratar nesse momento. E não é por ser de venda livre ou por conseguir um fácil acesso que esse medicamento vai trazer um benefício à saúde dele. Pois é, vimos aí algumas opiniões, o que comprova aquilo que a gente disse, né? Que muitas pessoas não vão ao médico com um certo orgulho. Até eu não vou no médico com uma dor de cabeça, imagina. Só que às vezes essa dor de cabeça pode ser um problema muito maior, né? A pessoa não se liga nisso. Às vezes uma dor de cabeça crônica, que nunca passa. E aí, doutor, né? Eu vimos ali, acho que uma ou duas pessoas falando, não, dor de cabeça eu pego, tomo uma coisinha, tá tudo certo. A colega, acho que ela aposta muito na sorte. Porque do mesmo jeito que essa dor pode ser uma simples cefaleia tensional das preocupações do dia a dia, isso pode ser a manifestação inicial de um acidente vascular cerebral, de um AVC, de um derrame. Isso pode levar ao óbito dessa paciente. Então, eu acho que, assim, tentar mostrar que o que parece simples nem sempre o é fundamental para que a gente comece a parar com a automedicação. Um dos principais problemas no nosso país, e isso é verdade, é a dificuldade de acesso aos médicos. A gente sabe que a gente está num país que é continental, gigantesco, com regiões bastante pobres, de difícil acesso, inclusive, mas isso não pode ser desculpa. O Brasil hoje possui em toda a sua cobertura áreas médicas, sejam com melhores instalações ou piores instalações, mas o acesso médico hoje ele é praticamente universal dentro do nosso país. Que nós consigamos ter esse acesso mediante a planejamentos, quando assim o permitir, ou em situações de emergência buscar o pronto de socorro mais próximo. A automedicação, baseada principalmente no achismo, no empirismo, de achar que aquilo que você tem é trivial, é comum, pode ser um lendo engano e isso pode ser uma janela de oportunidade para que você vá a óbito por alguma sensação. Então, atribuir, por exemplo, uma dor de cabeça a uma simples cefaleia ou a uma dor crônica, muitas das vezes vai passar desapercebido. Mas quando aquilo acontecer de ser uma situação mais grave, talvez a gente não tenha tempo para recorrer disso aí. Agora, Grace, é comum as pessoas até chegarem em farmácias e tudo mais e pedirem a ajuda do farmacêutico. Às vezes até para remédio que precisa de receita, a pessoa tenta dar uma voltinha ali para conseguir aquele medicamento, né? Exatamente, mas hoje a legislação ela é muito clara, né? E o papel do farmacêutico frente à população infelizmente, a gente tem medicamentos de venda livre, a gente é isento de prescrição, a gente tem alguns medicamentos de tarja vermelha também que não precisa de retenção de receita. E antes a gente não tinha esse profissional dentro da farmácia no balcão.
Então, aos poucos, a população ela vai vendo a importância desse profissional. Por mais que o medicamento esteja na gôndola, procure o farmacêutico, ele vai te orientar, ele vai perguntar se você sabe tomar esse medicamento, para que você está tomando esse medicamento, se você tem alguma alergia, alguma interação medicamentosa, se você está tomando algum chá, porque todo chá ele tem o princípio ativo, querendo ou não, ele pode interagir, né, com outros medicamentos. E o que a gente vê, entrando no site da Anvisa, a gente vê que no número de intoxicação por medicamento está acima de intoxicação por agrotóxico, por alimento estragado. Então, é algo muito sério mesmo. Inclusive, ela citou aí a questão de remédios, entre aspas, naturais, né? E as pessoas acham que é natural e não faz mal. E pode fazer mal. Claro que pode. É sempre importante a gente lembrar e tentar deixar a nossa população esclarecida o seguinte: o medicamento, independente de venda livre ou de venda controlada, ele quando entra no nosso corpo, ele vai ser metabolizado. Ele tem que sofrer um processo de transformação para fazer o efeito dele. Muitas das vezes, esse processo acontece no mesmo local onde um outro medicamento de uso controlado daquele indivíduo o faz. E isso muda as condições que aquele indivíduo está exposto a determinado medicamento. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Indivíduos anticoagulados, aqueles pacientes que já tiveram trombose, embolia pulmonar, que têm arritmias do coração. Esses indivíduos, muitas das vezes, eles tomam um grupo de anticoagulante. Um simples medicamento para proteger o estômago pode fazer com que esse medicamento de ralear o sangue, falando como leigo, se torne muito mais potente. Então, a possibilidade de que um indivíduo tenha um sangramento por um excesso de anticoagulação aumenta muito. O indivíduo não sabe, porque ele acha que ele está tomando um simples medicamento para proteger o estômago. Esse tipo de cuidado é que o Google não vai conseguir mostrar, é que a vizinha não vai conseguir mostrar, é que o conhecimento médico e farmacêutico precisam estar andando junto com a utilização desses medicamentos. A não orientação médica, farmacêutica, para a utilização principalmente concomitante de vários medicamentos, é um risco seríssimo à saúde dos indivíduos. Muitas das vezes irrecuperável. Eu estou dando esse exemplo, um anticoagulante com algum outro medicamento em utilização, que aparentemente era inocente, de uso não controlado, gera um acidente vascular cerebral, um derrame gigantesco, e a gente não tem como recuperar um simples medicamento utilizado. A Grace, inclusive, tem mais experiência na parte hospitalar e sabe que o pós-operatório também é muito comum. Muitas vezes a pessoa está sentindo muita dor, acaba de passar por uma cirurgia e acaba se automedicando. E isso também é um problema muito comum hoje em dia, né, Grace? Muito comum. O que a gente vê dentro do hospital, que a gente faz o levantamento desses pacientes que internam no nosso hospital, é que a metade dessa população que procura o hospital faz uso de medicamento de uso contínuo. Então, a importância de chegar até o hospital, de comunicar à equipe de saúde, o enfermeiro, o médico, o farmacêutico, que ele faz uso desse medicamento. A metade também dessa população que toma o medicamento, ela toma no quarto e a equipe não fica sabendo. Então, a importância da reconciliação medicamentosa, do médico fazer esse ponderamento. Os medicamentos que eu uso em casa, eu preciso continuar a usar no hospital? Eu continuando a usar no hospital, tem interação com todos os medicamentos que estão prescritos para dor, enfim. Então, a equipe precisa conhecer esses medicamentos e o farmacêutico entrar no quarto, conversar com essa família, conversar com esse paciente, que ele precisa falar para a equipe quais medicamentos ele usa, quais ele trouxe e quais ele está utilizando no quarto. Tá certo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, por fazer um alerta para as pessoas, né? Procurarem os profissionais responsáveis, ou seja, um médico inicialmente. E no caso de alguma dúvida, o farmacêutico também é responsável, é muito importante saber disso. Obrigado pela presença de vocês. Valeu demais. Elge. Obrigada, Werneck, médico oncologista, e a farmacêutica Grace Elbank, farmacêutica hospitalar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos sempre às 9 da manhã, 9 da noite com o nosso Fé na Vida durante a semana para você acompanhar. Muito obrigado, beijo, abraço, valeu, tchau.